Fala rapaziada, fala pessoal, nação corintiana e amigos de outras torcidas e o pessoal que acompanha a gente aí. Eu venho aqui mais uma vez aí, né, pra comentar sobre algumas informações, alguns detalhes, algumas coisas aí antes do jogo de amanhã entre Brasil e Noruega, tá? Eu acho que dá pro Brasil ganhar, dependendo de como o Brasil se comportar no campo, entendeu? Não dá pra saber se vai ganhar ou não, mas dependendo de como o Brasil se comportar lá no jogo, pode ser que o Brasil consiga ganhar sim, mas vai ser difícil. Porque a Noruega tem alguns jogadores ali muito bons e podem sim levar perigo pro Brasil até mais do que o Japão, porque o Japão ainda jogou na retranca, né? O Japão jogou na retranca, agora a Noruega acredito que não vai ficar só na retranca não. Mas enfim, vamos pro vídeo aí, tá? Quem é novo no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E deixa o like para ajudar a gente, compartilha o vídeo. Quem já é velho no canal já sabe o procedimento aqui, né? As coisas que deve fazer aqui no canal. Tá bom? Vamos pro vídeo, que senão fica muito grande. Você faz parte do meu time aqui do Mundo F, já disse isso, mas deixa eu dar meu boa noite aqui também, ó, pra Breiler Pires, pra Thiago Simões, pra Albirata Leal. E hoje, é claro, assim como acontece todos os dias aqui durante todo esse Mundial, o nosso time tá espalhado também lá pelos Estados Unidos, dando meu boa noite pra ele, Bruno Vicari e também André Kfouri. Senhores, boa noite pra vocês. Passamos aqui do Brasil das 18 horas. Que papo é esse de mudança de horário de jogos? Parece que é novidade agora, é isso mesmo, Bruno, André? Sejam bem-vindos. Temos informações importantes do treino que vimos hoje, também informações de novos testes envolvendo ali o substituto do Paquetá, tá? Situação do Martinelli, situação do Danilo. A gente explica pra vocês, mas antes respondendo a questão que o Luciano trouxe pra gente, a questão do clima, do ambiente, e isso pode afetar o horário do jogo. Primeiro, tem uma questão que é o forte calor. O Douglas Santos acabou de dar entrevista coletiva, a gente acompanhou, e ele respondeu, ele que é paraibano, aliás, dois paraibanos hoje, né, na entrevista coletiva, ele e o Matheus Cunha. E eles falaram sobre essa questão do calor, se isso atrapalha, preocupa até um nordestino sangue quente do Brasil. Vamos ver o que ele respondeu. É um jogo no qual as duas equipes vão ter que se adaptar ao calor, né? Então creio que vai ser difícil para as duas equipes. Claro que muitos brasileiros são nascidos em lugares quentes, mas que jogam em lugares frios. Então é um fator que creio que não vai prevalecer nenhuma das duas equipes. Então a gente não pode se apegar a isso e sim focar no jogo, focar no que a gente tem que fazer e que o foco principal é conseguir a vitória. Inicialmente, o jogo está marcado para as 5 horas da tarde do domingo aí no Brasil, tá? A temperatura vai ser por volta dos 30 graus, essa é a previsão, mas também com chuva. Mas não é a questão, né, André? Mas esse horário pode ser adiado em 1 hora, tá? E começar às 18 horas aí do Brasil. Mas não é exatamente, André, por conta da questão do calor que a partida pode ser adiada. A questão envolve o que pode acontecer na cidade do México e pode levar ao adiamento do jogo entre México e Inglaterra. Espera-se tempestade de raios, que é muito mais sério do que uma chuva pesada, torrencial, são coisas normais aqui. E os americanos, né, como já aconteceu nesse Mundial, interrompem as partidas enquanto os raios estiverem acontecendo. Se o jogo entre México e Inglaterra mudar de horário, haveria coincidência de horários entre as duas partidas, algo que a FIFA não permite. E aí o jogo do Brasil teria que também subir um pouquinho. Vamos aguardar, tudo depende também das condições climáticas, da previsão do tempo e das providências que podem ser tomadas. Isso ainda não está confirmado, tá, Luciano? Mas é a possibilidade, então, da partida ser adiada ou atrasada em 1 hora, então, no próximo domingo. Luciano. Tá certo, então. Vou me despedindo de vocês, então. Vocês ficam, pelo amor de Deus. Fiquem por aí, né? Agora a gente vai debater um pouquinho aqui. Achei que já era pra despedir, até pra gente não gastar muito a energia de André Kfouri, que, olha, está durante todo esse Mundial na cola da seleção brasileira, a cara dele lá, ó. Um abraço pra vocês, mas eu volto rapidinho. Vou conversar com a galera aqui, ó. Só Breiler, boa noite pra você. Boa noite. Ó, a galera tá lá nos Estados Unidos acompanhando mais de perto. O Bruno ontem mesmo, a gente no Sport Center debatia até o calor, essa onda de calor por lá. A legislação dos Estados Unidos é uma, a legislação do México não prevê essa necessidade da paralisação ali dos jogos, mas a FIFA, por conta de ter algo já acontecendo nos Estados Unidos, fez com que lá acontecesse a mesma coisa. Você acha que pode afetar um pouco até a questão? O Douglas fala que não, o Matheus Cunha também fala que não, porque muitos desses jogadores brasileiros jogam na Europa há muito tempo também, né? Essa questão do clima afetar os nossos brasileiros, talvez os noruegueses, acho que não é outro caso. Vale para os dois times, né? O calor é desgastante e é um aspecto a ser considerado, mas
é algo que condiciona escolhas do Ancelotti, principalmente durante o jogo. E aí, para mim, faz todo sentido valorizar e dar mais peso a atletas que tenham uma condição física melhor. E aí, até pensando na substituição ao Paquetá, o Danilo Santos, para mim, faz ainda mais sentido nesse contexto. Um jogador mais físico, um jogador mais jovem, com capacidade de resistir, pelo menos, durante 90 minutos, considerando a possibilidade de prorrogação. Faz sentido a manutenção do Ryan, esse jogador que consegue pressionar alto, que vai ser muito exigido na recomposição, na ajuda ao Danilo novamente pelo lado direito. Então vejo que o Ancelotti certamente será condicionado pela condição climática, pelo calor e por fazer escolhas que privilegiem jogadores mais físicos. Ontem a gente viu Portugal e Croácia, aí só pegando um paralelo, só por conta da temperatura do jogo, onde as equipes em determinado momento aparentavam estar bem impactadas até por esse calor, Bruno. Então assim, só duas coisas, depois eu completo em cima do que o Brenner estava falando, mas a avaliação da FIFA é que a parada para a hidratação, que tem sido tão discutida no mundo inteiro e muito também por nós, claro, aqui, a avaliação da FIFA é que essa pausa tem sido extremamente positiva e que se os jogos são intensos até o final, como aconteceu no jogo que você citava, Paraguai e Croácia, mas também no jogo entre Brasil e Japão, também no jogo da Bélgica e outras partidas, segundo o Infantino, isso é já consequência daquela paralisação, aqueles 3 minutos onde os jogadores têm tempo de ter um respiro, descansar e se hidratar. Então a FIFA atribui esses jogos intensos até o final para defender o seu ponto, a sua pausa, ela atribui justamente a pausa e da hidratação. Agora, sobre isso, é claro, a FIFA pode dar a essa história uma leitura super positiva, né, que venha, né, está de acordo com aquilo que ela está fazendo para dizer para o mundo, tá vendo? Ó, o jogo melhorou por causa dessa decisão que muita gente critica, muitos técnicos, muitos jornalistas, muitos torcedores também, porque é uma coisa que interfere diretamente no fluxo do jogo de futebol, que é uma coisa que é desse jeito, né, antes dessa Copa do Mundo, durante décadas e décadas e décadas, e é assim que o jogo é ensinado, é assim que o jogo é jogado nesse período todo. Agora, quem pode responder sobre isso são os jogadores de futebol. Eles é que podem dizer, olha, as paradas nos ajudam nesse ponto, nos atrapalham em outro ponto. Então, nunca vai haver uma unanimidade, né? Vai ter jogador que acha que é bom, jogador que acha que nem tanto, e jogador que odeia, mas de maneira geral eles podem dizer se existe um impacto positivo na forma como o jogo é disputado com intensidade até o final, da mesma maneira que a FIFA tem alegado. Os jogadores, num determinado momento, precisam exercer a sua possibilidade de participar do debate. Ô Bira, boa noite para você. Bira, quando a gente fala dessa questão, até pegando esse ponto que a gente está falando de questão física, questão de Danilo Santos, questão de alguém para substituir o Paquetá, o Danilo seria a sua opção, no caso, o que a gente ainda está debatendo durante essa semana, Danilo ou Martinelli? Eu acho que o Danilo já seria minha opção numa situação na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Não teremos condições normais de temperatura, mas eu acho que fica, para mim, mais forte ainda. Porque a gente tem se o jogo for realmente muito quente do ponto de vista da temperatura, a gente pode imaginar um jogo mais cadenciado. A gente pode imaginar um jogo com menos arrancadas, um jogo mais jogado no meio de campo. Então, por exemplo, o Martinelli, que é um jogador que pode acelerar, eu não sei se ele vai ter muito espaço, tempo para isso, se o jogo vai abrir essa condição para ele. Agora, talvez ele, num segundo tempo, aí um jogador que vai pegar os adversários já cansados. A Noruega, daí não vou nem pegar aquela coisa da pergunta pro Douglas Santos, da temperatura média do Brasil e da Noruega. A Noruega tem jogadores grandes e pesados. Então, a Noruega pode sentir mais o desgaste ao longo do tempo. Então, o Brasil pode ter condição de acelerar mais o jogo. A Noruega se beneficiaria de um jogo mais frio, porque a Noruega, ela tem jogadores que podem ficar... A grande arma da Noruega é arrancar, acelerar o jogo com o Haaland, com o Odegaard acionando, com o Sorloth. Agora, se o jogo estiver muito quente e eles tiverem dificuldade de fazer isso, a Noruega pode sentir muito o jogo. E realmente ele pode ser muito favorável ao Brasil pelas características dos jogadores noruegueses. Eu não estou nem falando pela temperatura média de Oslo. Então, é uma boa... E se for um calor úmido... que até imagino que esteja sendo um calor úmido aí na maior parte das sedes da Copa nesse momento, é mais ainda, porque é um calor que você sua muito. É um nível de desgaste que a gente no Brasil, o jogador brasileiro, mesmo que ele não viva aqui, ele sabe qual é a sensação de estar jogando com isso e sabe, de repente, como é que dosa energia para esse tipo de condição. Os jogadores noruegueses podem sentir um pouco mais. Mas então, mais por isso, até eu colocaria um volante, né, segundo volante, um meio campista, para deixar esse meio campo mais parrudo ainda, para não deixar a Noruega querer acelerar nos momentos em que ela sentir um pouco, porque ao longo do tempo, a Noruega pode ser minada pelo calor. Ô Bruno, André, Danilo não deve ser ou isso, Martinelli? viu? Então, isso que é legal a gente trazer também do que a gente acompanhou hoje de informações. Sei que o Thiago Simões está doidinho para escalar o Fabinho, tá? Mas aí, Thiago, você vai ter que segurar um pouquinho a emoção, tá? Porque é o seguinte, ontem foi o Danilo quem treinou. Hoje quem treinou entre os titulares foi o Martinelli. E aí depois ali, no momento em que a gente estava ali na entrevista coletiva, eu estava conversando com o pessoal ali, né, apurando algumas coisas, e falei, testou um, testou outro, então é isso. Mas o teste de hoje foi o que mais agradou. O teste de hoje com o Martinelli, então a resposta foi a seguinte... Tá mais para Martinelli. Nesse momento, de acordo com informações,
gente que tem mais proximidade com ali as decisões e as observações após o treino, indica que a coisa está um pouco mais para o Martinelli agora. Eu confesso a vocês que penso como Bira, penso como muita gente que acha que o Danilo é uma opção melhor para início, porque ela altera menos a maneira como o Brasil joga e seria, né, uma modificação que o Ancelotti tem a obrigação de fazer porque o Paquetá está machucado, mas o efeito no time, em termos de sistema, em termos daquilo que os jogadores vêm fazendo, seria menor do que com a entrada do Martinelli, que tem outras características. E é absolutamente natural, até obrigatório, que o Ancelotti observe as duas possibilidades e decida qual ele gosta mais. Só que, na minha cabeça, o Danilo mexe menos e permite que a carta Martinelli continue na mão do técnico da seleção para ser usada durante o jogo. O Ancelotti tem nos surpreendido durante essa Copa toda em relação a algumas escolhas que ele faz. E, de fato, a enorme maioria delas tem se mostrado bem sucedida dentro do campo. Se a coisa está mais para Martinelli nesse momento, é porque o Ancelotti gosta mais do desenho do time com ele. Isso me parece bastante óbvio. Bem, enfim, né, galera? O que eu posso falar? Eu acho que tanto o Danilo quanto o Martinelli vão entrar bem no meio de campo. Eu prefiro mais o Danilo, né? Eu prefiro mais o Danilo pela forma que eu vejo ele jogando no Botafogo, né? Que ele ajuda mais, é mais, por ser jovem, às vezes até mais rápido, mais intenso, distribui bem a bola ali no meio de campo, o ataque, ajuda na defesa. O Martinelli também, mas eu acho que são características um pouco mais diferentes, eu posso estar errado. E assim, ali na frente acho que tem que mudar, porque o ataque do Brasil é muito lento. Você pode ver, a única velocidade que a gente tem ali na frente é o Vinícius Júnior, pela lateral esquerda. E a gente precisa de velocidade pela lateral direita, e a gente precisa de velocidade ali no meio. Talvez, se continuar com o Matheus Cunha, tudo bem. O Matheus Cunha pode até fazer um pivô ali na frente, né? Mas na lateral direita, eu acho que tinha que tentar colocar o Luiz Henrique, entendeu? Ou talvez até mesmo o Endrick. Apesar que o Endrick entrou contra o Japão e não fez muita coisa, né? Quem tá arrebentando nessa seleção aí, além do Vinícius Júnior no ataque, pela lateral esquerda, é o Bruno Guimarães, no meio de campo. Mas enfim, o Brasil tem tudo para ganhar. A seleção da Noruega, volta a dizer, não é uma seleção qualquer, tá? Modificou muito de uns anos para cá. O Haaland sabe muito bem se posicionar dentro da área e fazer os gols, tá? Não é por isso, não é por acaso que tá aí nas oitavas de final contra o Brasil. E tem chance também de ganhar. O que não me passa muita segurança é a defesa do Brasil, os laterais e o goleiro, tá? Esse dia eu tava assistindo até uma parte aqui do treino da seleção. E assim, até no treino o Alisson toma gol, cara. O Ederson entrou e não tomou gol. Mostrou lá o cara chutando no gol lá. E eles treinando. O Ederson não tomou gol. O Everton foi muito bem. Que era do Palmeiras e está no Grêmio. Foi muito bem. Tá? Pra mim no gol tinha que estar o Everton. Tudo bem, o Alisson é do Liverpool, tal, é um goleiro experiente, mas o Alisson, cara, aquele chute do Japão, do jogador japonês, pra mim dava pra ele pegar. Pra mim dava pra ele pegar. Eu posso estar errado, mas pra mim dava pra ele pegar. Então o Alisson, assim, ao mesmo tempo que às vezes ele faz algumas defesas, às vezes ele sabe, ele é meio desesperado no gol, cara. Parece que ele não conseguiu ainda se adaptar à seleção brasileira. Então pra mim tinha que ser ou o Ederson ou o Everton. Mas enfim, com certeza ele vai com o Alisson de novo. E vamos ver. Tem a questão do clima também, né? Que talvez mude o horário da partida, por causa da tempestade, raios, tudo. Então os Estados Unidos é bem prudente nessa questão, né? Você vê que quando começa a tempestade ou ameaça de tempestade, eles adiam o jogo com razão, porque pode acontecer alguma coisa, algum raio, alguma coisa cair no estádio, uma chuva forte, sabe? Porque lá nos Estados Unidos lá não é igual aqui, né? Aqui no Brasil aqui dá enchente por causa dos bueiros, aí, por causa do governo que muitas vezes não faz manutenção, né? Na cidade de São Paulo aí. Então em muitos lugares dá enchente, mas aqui não chega nem perto de lá. Lá quando chove, lá é tempestade mesmo, filho. Lá o Thor desce do céu, filho, rodando o martelo dele e sentando a porrada de todo mundo. Lá nos Estados Unidos, lá, filho, tempestade a nível Vingadores, filho. Ali não é igual aqui, que chove e tal, né? Para um pouquinho e tal, só molha ali um pouco o estádio e o gramado já era. Não, lá é nível Ragnarok. É Thor Ragnarok lá, o bagulho é louco. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que vai ser às 18, se eu não me engano, né? Parece que tá programado para 17, mas acho que vai ser às 18, 19, vamos ver. Enfim, a Argentina ganhou ontem, né? Quase perdeu.
do Cabo Verde, tava torcendo pra caramba de Cabo Verde aqui. Tinha até uma vizinha aqui na frente, vamos Cabo, vamos Cabo. E eu gritava, vai Corinthians, eu brinquei aqui. No gol não era vozinha, né, era o Hugo. Toda vez que ele definia, eu falava, Hugo! Contra a Argentina. A Argentina acabou ganhando. Mas eu acho que teve um lance ali no tempo normal, nos 90 minutos, que foi pênalti ali, pela lateral esquerda da seleção da Argentina, tá? Na área de defesa. E não deram, não foram nem no VAR. Então, mano, pra mim eu acho que era pênalti ali. Os caras não deu, os caras deu uma passadinha de pano, que nem no VAR foi. Mas enfim, vamos ver aí, né? A Argentina acho que vai pegar. A Argentina vai pegar. Quem que a Argentina vai pegar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela aqui, calma aí. Calma aí. A Argentina vai. Eu não sei não, viu? Eu tava achando que talvez ia dar França e Argentina na final aí. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Depois de ontem de ver o que a Argentina passou, fi. É Egito, ó. É Egito. A gente não vai pegar o Egito. Entendeu? Então se os caras passou sufoco com Cabo Verde, eu vou falar pra você, hein? Eu não sei na Argentina que não. A Argentina que não abre os olhos não, viu? A Argentina que não abre os olhos não. Deixa eu ver os jogos de amanhã. Deixa eu ver se eu tenho os jogos de amanhã aqui. Já passo pra vocês aqui também. Tá ficando um pouco grande aí o vídeo. Mas deixa eu ver. Se eu tiver aqui eu já mando pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não tenho não. Não tenho não. Mas enfim, eu tô sempre mandando os jogos lá no TikTok, no Quai e no Instagram, tá? A tabela de jogos. Aí vocês dão uma olhada lá, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado aí por todos que assistiram o vídeo até agora. Tá difícil aqui no YouTube de mandar os vídeos, fazer os vídeos e mandar pra vocês, mas a gente vai continuar aí, tá? Às vezes eu atraso um pouquinho, por causa dos meus problemas de saúde, as coisas que eu tenho que resolver aqui, mas de acordo com as possibilidades, a gente vai fazendo os vídeos e mandando para vocês. Então, obrigado a todos aí que assistem nossos vídeos, que está nos apoiando aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Vai Corinthians, tá? E outra, vou ver se eu trago um vídeo falando do Jasper, tá? Infelizmente o ator lá morreu, o Ícaro Kurosaki. Ele infelizmente faleceu com 64 anos. E eu tô me preparando, né, pra fazer esse vídeo, porque, vixe, eu vejo os vídeos, os negócios da internet que fala dele, as músicas, acabo ficando um pouco emocionado, sabe? Que fez muito parte da minha vida quando eu era pequeno. Meu, Jasper, Jiraiya, Giban, esses caras assim, a gente assistia direto na televisão. Jasper é um ícone, né? É um dos super-heróis que mais a gente brincava quando era pequeno e que a gente se apegou, né? Tem uma memória afetiva ali, que se lembra até de algumas pessoas da sua família, tudo, pessoas que estavam na minha vida na época. E você vê assim, você fica chateado. Parece que realmente ele, é que nem quando tinha aqueles episódios que o herói morria, né? No vídeo, no filme, no seriado, e agora infelizmente realmente ele se foi, né? Não tem mais o que fazer. Mas enfim, eu vou ver se eu consigo preparar um vídeo legal aí pra trazer pra vocês sobre esse fato triste aí, tá bom? Deus abençoe a todos, vai Corinthians e é nóis. Forte abraço.